Henker que vive duas vezes. Capítulo 552. Cronos, 2. Clante, a espada devoradora de espíritos de Hades sugou os poderes de Typhon a uma velocidade feroz. Arg, isso não faz sentido. Não vou perder para você neste jogo ridículo. Os olhos de Typhon ficaram vermelhos enquanto ele tentava se livrar da espada devoradora de espíritos de Ion-Wu e Hades. Depois de ascender ao trono do Olimpo, Typhon riu dos deuses e demônios cujos poderes Ion-Wu havia absorvido, e ridicularizou especialmente os enviados que foram massacrados no território sagrado do caos rastejante. Typhon não conseguia entender o quão tolos esses deuses e demônios eram ao cair em uma armadilha tão óbvia. Ele também não conseguia entender como eles podiam se deixar consumir. Se o espírito ou a alma de alguém fossem comidos, todas as conquistas que alguém acumulou para se tornar um ser transcendente acabariam pertencendo a outra pessoa. Foi mais vergonhoso do que a simples aniquilação. No entanto, Typhon descobriu que acabaria no mesmo barco. Hélios, Selene, onde vocês estão? Typhon chamou os titãs que misteriosamente ficaram em silêncio e desapareceram depois que ele e Ion-Wu começaram a lutar. Ele abriu seu canal direto com eles e exigiu sua ajuda. No entanto, a única resposta que recebeu foi silêncio. O canal estava conectado, mas ninguém atendeu sua ligação. A coisa que Typhon temia aconteceu. Traidores, seus traidores. Desde o início, Typhon não confiou inteiramente nos titãs. E foi por isso que ele os deixou no Tártaro e enviou os gigantes para o Olimpo depois que eles recapturaram o Tártaro. Typhon justificou isso dizendo que os titãs precisavam proteger sua base dos deuses do Olimpo. Embora os deuses tivessem fugido para Erebo, eles poderiam tentar retornar a qualquer momento. Na realidade, Typhon estava preocupado com a instabilidade que ocorreria quando os titãs obtivessem seus poderes sagrados no Olimpo. Ele tentou evitar esse risco mantendo os titãs no Tártaro. Afinal, o Tártaro já era seu território sagrado, e ele podia ver tudo o que estavam fazendo e eliminar quaisquer ameaças potenciais. Como a utilidade dos titãs já havia expirado, Typhon já havia decidido que os eliminaria de uma só vez se a oportunidade se apresentasse. No entanto, Typhon nunca imaginou que eles o trairiam primeiro. Ele cometeu um erro crítico. Você está nos chamando de traidores? Mesmo que você esteja à beira da morte? Você ainda está vomitando bobagens? Typhon. A voz de Theia ecoou pelo canal até a consciência cada vez mais turva de Typhon. Sua voz estava cheia de risadas. Você não ficou selvagem nos céus por causa do apoio da Mãe Terra? Além disso, a única razão pela qual você conseguiu derrubar Hades foi porque roubou a coroa do Rei Titã. Essa coroa nos pertence. Você é apenas um ladrãozinho que teve sorte. Você realmente achou que merecia ser ungido como rei? Se não fosse por mim, suas vidas ainda seriam miseráveis. Typhon ficou exasperado e furioso porque aqueles a quem ele deu poder ousariam apunhalá-lo pelas costas. Eles abanaram o rabo obedientemente como cães leais, apenas para mostrarem os dentes no momento mais importante. No entanto, apesar de sua raiva, a risada de Theia só ficou mais alta. À distância, Typhon pôde ver Els, que havia crescido até um tamanho colossal, no local onde os titãs haviam recuado. Theia estava sentada no ombro de Els e olhava atentamente para Typhon. Claro, poderíamos ter ficado infelizes. No entanto, retornaremos agora ao Olimpo e recuperaremos nossa coroa mais uma vez. Quanto a você, um canto dos lábios de Theia se curvou em um sorriso malicioso. O sucessor de Hades irá despedaçá-lo e absorvê-lo. Hahaha, eu me pergunto quem está infeliz agora. Theia cobriu a boca com a mão enquanto ria. Ela estava cheia de euforia. Theia, Typhon sentiu algo estalar dentro de sua cabeça. Clique. Theia cortou o canal que ela tinha com Typhon. Os outros titãs também seguiram o exemplo. Theia e os outros titãs declararam sua independência da sociedade divina menor que Olimpo maior que. Uma nova sociedade piedosa menor que titãs maior que foi estabelecida. Menor que titãs maior que incluem. Principal deusa suprema Theia. Deusa suprema Selene. Deus supremo Els. Grande deus Hyperion. A sociedade piedosa menor que titãs maior que declarou guerra ao menor que Olimpo maior que. Uma relação hostil entre menor que titãs maior que e menor que Olimpo maior que foi estabelecida. Uma mudança foi feita no diagrama da aliança. A sociedade piedosa menor que titãs maior que conseguiu assumir o controle do grande templo. A propriedade do palco oculto, Tártaro, foi transferida para Theia. O Tártaro é agora o território sagrado dos menor que titãs maior que. Arg, a raiva de Typhon subiu ao topo de sua cabeça. Ele sentiu como se estivesse ficando louco. Ele nunca pensou que os titãs do grande templo iriam assumir o controle. A sua declaração de guerra e independência significou que pretendiam romper todos os laços. Typhon sentiu vontade de procurar pelos titãs e rasgá-los em pedaços. Mas Theia e os outros titãs já haviam aberto um grande portal e estavam fugindo do campo de batalha. A espada devoradora de espíritos de Hades continuou a consumir o poder sagrado de Typhon com força crescente. Não assim. Typhon lutou. Suas asas estavam quebradas e sua cauda estava despedaçada. Seu poder já havia despencado e todas as conquistas que ele acumulou até agora estavam sendo tiradas dele à força. Typhon resiste fortemente. A espada devoradora de espíritos de Hades revela sua natureza superbia e neutraliza a resistência de Typhon. A espada devoradora de espíritos de Hades revela sua natureza gula e absorve avidamente os poderes de Typhon. A pedra do pecado, superbia e gula,
Está muito satisfeita com a absorção. Yon-Woo sorriu enquanto empurrava a espada devoradora de espíritos de Hades mais profundamente em Typhon. Ele sempre soube que havia conflito entre os titãs e os gigantes, mas nunca esperou que os titãs apunhalassem seu líder pelas costas tão rapidamente ao primeiro sinal de sua fraqueza. Era quase como se estivessem atacando pela frente em vez de por trás. Os titãs devem ser habilidosos se puderem ganhar a admiração do rei Temper por suas habilidades de traição. Mestre, isso não deveria inspirá-lo a se tornar mais diligente em trair? Você pode ficar para trás nesse ritmo. Cale a boca. Yon-Woo retrucou para Shannon, que estava ocupada comentando mais uma vez. Se os titãs e os gigantes não fossem mais aliados, seria bom para Yon-Woo. Não foi fácil lidar com aqueles que possuíam o poder de derrotar o Olimpo e o Tártaro. No entanto, suas divisões internas fizeram de Yon-Woo um beneficiário sortudo. Ele poderia instigar uma rivalidade maior entre os dois e fazer com que drenassem o poder um do outro por ele. Foi a oportunidade perfeita para ele vencer sem levantar um dedo. As coisas estavam se encaixando inesperadamente bem. Negócio. Vamos fazer um acordo. Jogador. Typhon gritou para Yon-Woo com uma voz urgente. A espada devoradora de espíritos de Hades estava chegando ao fim de seu processo de absorção, ameaçando a própria existência de Typhon. Typhon estava terrivelmente ansioso e seu rosto estava pálido. Ele parecia que iria quebrar com um simples toque. Negócio? Sim, negócio. Vamos trabalhar juntos. Eu vou te dar o que você quer. Em troca, vamos fazer uma trégua. Yon-Woo ficou pasmo. O grande deus do Olimpo, que já foi forte o suficiente para rivalizar com Zeus e levou Hades à crise, caiu completamente. Yon-Woo começou a se perguntar se o deus à sua frente era realmente o mesmo ser intimidador com seu olho que tudo vê que Yon-Woo encontrou quando entrou no Tártaro pela primeira vez. Typhon não sentiu vergonha de dizer algo assim para Yon-Woo. No entanto, tudo o que Typhon queria era escapar do perigo. Seu rancor contra os titãs ficou em segundo lugar em relação ao seu desejo de viver. O conceito de morte não lhe era familiar e seus instintos de sobrevivência eram tão fortes que ele faria coisas que nunca havia considerado antes. Quanto ele lutou para conseguir o que tinha. Ele esteve preso em uma cela de prisão por milhares de anos sem um único raio de luz. Durante aqueles longos anos, ele cerrou os dentes e esperou por uma oportunidade. Um dia, ele finalmente ascendeu ao mundo. E quando estava prestes a aproveitar os frutos de sua paciência e esforços, como era possível que ele estivesse prestes a cair? Typhon estava disposto a negociar com Yon-Woo e ouvir quaisquer condições. Isso significa que você vai me dar tudo o que eu quiser? Sim. Qualquer coisa? Sim. Typhon propõe um contrato apoiado pela palavra divina. Se uma promessa feita com a palavra divina fosse quebrada, as conquistas seriam destruídas. O fato de Typhon estar disposto a ir tão longe, essencialmente bebendo seu próprio veneno, significava que ele estava em uma situação de vida ou morte. Na verdade, neste momento, ele podia sentir seu núcleo tremendo. Seu corpo espiritual tremia como um sinal interrompido por estática. Typhon falou rapidamente. O que você quer? Tártaro, artefato de Hades? Ou, já que você é o sucessor do Rei Negro, você precisa do cadáver de seu apóstolo anterior, Cronos, certo? Vou te ensinar como absorver os fatores de Cronos. Yon-Woo não pôde deixar de rir. No final, não importa o quão arrogante alguém fosse, o desejo de viver sempre superava outras preocupações. Não importava se alguém era um ser mortal ou transcendente. Somente aqueles que eram seres verdadeiramente grandes poderiam permanecer distantes e confiantes diante da morte. Como Hades. Yon-Woo riu ao se lembrar de seu benfeitor, Hades, mais uma vez. Erque. Você decidiu. Typhon forçou um sorriso. Ele pensou que Yon-Woo havia decidido concordar. Sim. Então. Sua vida. O rosto de Typhon, que estava prestes a abrir um grande sorriso, de repente endureceu com as palavras zombeteiras que Yon-Woo lançou para ele. O sorriso de Yon-Woo se aprofundou. Dê-me sua vida. Typhon gritou, seu rosto torcido. A palavra divina foi ativada. À medida que o sistema da torre executava a palavra divina, o resto do núcleo espiritual de Typhon surgiu na espada devoradora de espíritos de Hades. Não, o lamento de Typhon desapareceu rapidamente. E mesmo que sua alma tenha mantido sua forma até o fim, a espada devoradora de espíritos de Hades ainda a consumiu. A espada devoradora de espíritos de Hades conseguiu consumir um espírito. Typhon, o deus supremo da sociedade divina menor que Olimpo maior que, foi devorado. Todas as suas conquistas e lendas foram transferidas para você. Você alcançou uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 150.000 karma adicional. Você adquiriu 200.000 karma adicional. O processo de purificação começou. A situação da sociedade piedosa menor que Olympus maior que foi anunciada ao mundo celestial. Seu aliado menor que Niflheim maior que aplaude ruidosamente. Seu aliado menor que Shan-Sect maior que presta homenagem à sua grande vitória. Seu aliado menor que Exército Demônio do Leste maior que reage às notícias como se fosse esperado. A força aliada menor que Asgard maior que está em grande estado de choque. Eles estão começando a discutir sua retirada. A força aliada menor que Olympus maior que está em estado de pânico com a derrota de seu Deus Supremo. Ao discutir o próximo Deus Supremo, eles expressam forte hostilidade aos menor que Titãs maior que declararam independência.
A sociedade demoníaca neutra menor que Deva maior que está em silêncio. A sociedade demoníaca neutra menor que Die Sect maior que está em silêncio. A sociedade piedosa menor que Malachi maior que está parabenizando você pela sua vitória. A sociedade demoníaca menor que Linfernal maior que está extremamente feliz em ver que a batalha está chegando ao fim. Vimalacitra está muito satisfeito com sua vitória. Ele envia seus parabéns pelo seu progresso em se tornar um grande guerreiro. Cernunnos fecha os olhos silenciosamente. Ele não exibe nenhuma outra reação. Muitos deuses estão em silêncio sobre sua vitória. Muitos demônios mostram surpresa com sua taxa de crescimento. Cada sociedade reagiu de uma maneira diferente. Embora todas parecessem atordoadas, assim como na época em que Yon-Wu obteve as revelações. Mesmo que Hércules tenha ajudado Yon-Wu, o fato de ele ter matado um deus supremo inevitavelmente afetou os seres do mundo celestial mais profundamente do que a morte do caos rastejante. Além disso, durante o processo de purificação, Yon-Wu sentiu que Typhon tinha dois tipos diferentes de poderes divinos. Os dois poderes divinos eram tão diferentes que Yon-Wu se perguntou se seria possível absorver os dois. Um poder divino originou-se dos titãs, que evoluíram por causa de Cronos. Anel. O elenco do Rei Negro absorveu todo o poder divino de Cronos, assim como havia feito antes. O único poder divino que restou pertencia à Mãe Terra. Typhon possuía o poder divino da Mãe Terra, pois a adorava como seu deus. Assim que tocou o poder divino da Mãe Terra, Yon-Wu sentiu sua consciência entrar em contato com uma consciência distante. Uau, o mundo inteiro ao seu redor mudou. Meu, coisas. Você, de novo, tirando, meu, coisas. A Mãe Terra estava na frente de Yon-Wu, olhando para ele. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.